Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Estamos iniciando nesta emissora o primeiro programa deste mês de junho, um mês abençoado, mês dos grandes santos tão conhecidos deste mês. Lembramos que dia 13 de junho celebramos o grande taumaturgo Santo Antônio, dia 24 de junho São João Batista e no dia 29 as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Sejam bem-vindos, este é o programa Limiar da Esperança. Acolho você com muita alegria. Onde você estiver ouvindo essa reflexão, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Na alegria de um novo mês, vamos à reflexão do programa de hoje. Em mais uma sugestão de tema daqueles que escutam o nosso programa, hoje vamos falar sobre crise de paternidade e maternidade, consequentemente o modo como os pais devem lidar com os filhos. A paternidade e a maternidade é dada como uma autoridade vinda de Deus. Envolve posturas desiguais. Uma é a do pai e da mãe, outra é a do filho ou da filha. Mas há pai que quer viver somente como filho e não assume a paternidade. Há mãe que quer viver somente como filha e não assume a maternidade. E há filho que quer agir ao modo do pai e há filha que quer agir ao modo da mãe sem que de fato o seja. O pai ensina, orienta, corrige, repreende, mas ama, cuida, fortalece, intercede. O filho honra, imita, serve, obedece. E quando se assume de fato a paternidade e a maternidade, em grande maioria das vezes, o pai e a mãe são os chatos da história. Às vezes precisa tomar decisões que contrariam, mas toma aquela decisão porque ama. E quando não toma uma decisão que contraria por respeito humano, daí leva a pensar a crise da paternidade, a crise da maternidade, onde o pai não assume ser pai, a mãe não assume ser mãe, e isso dá problema. Certa vez encontrei essa definição: amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana, de tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua satisfação implica que, para acontecer, é preciso ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Portanto, o pai e a mãe nem sempre recebem o amor do filho e da filha num primeiro momento. O amor vem depois. O que primeiro precisa vir é o respeito. Por isso, querido filho, querida filha, você que me ouve, respeito para com os pais. É o primeiro passo para a experiência do amor maduro entre pai e filho, entre mãe e filhos. Quem ama, respeita. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, lemos: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos muito amados. Essa era a experiência de Paulo na paternidade espiritual das comunidades que fundava. Pai que é pai, mãe que é mãe, não faz o que faz para envergonhar os filhos, mas para dar a eles coluna vertebral de verdade, capaz de suportar os pesos da vida. Somente aqueles que são pais espirituais têm plena autoridade para confrontar e corrigir os filhos. Foi isso que Paulo fez. Existe um ditado que diz: ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. Há pai e mãe que têm dado de tudo aos filhos e eles não aprendem que a vida é difícil. E quando da falta do pai ou da mãe,
ficam desnorteados. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 29 a 33, vemos que o sacerdote Eli amou mais os filhos do que a Deus. Por isso não os corrigiu, e porque não os corrigiu, os perdeu. Quem ama estabelece disciplina. O amor responsável estabelece limites. Filhos que não são disciplinados são inseguros, confusos, irresponsáveis. É melhor ver os filhos chorando por um pouco do que vê-los destruídos e chorando por toda a eternidade. Um bom pai celebra com os filhos suas vitórias e chora com eles suas tristezas. Sabem dizer sim e sabem dizer não. O pai e a mãe cuidam dos filhos. O mesmo pai e a mesma mãe que disciplina também cuida, usa a vara e também demonstra amor, bondade, mansidão e domínio próprio. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Quando há disciplina sem carinho, cria-se filhos revoltados e amargurados. Quando há carinho sem disciplina, cria-se filhos mimados e imaturos. No entanto, vivemos em um tempo onde a paternidade e a maternidade têm sido muito desvalorizadas. Isso devido a uma realidade chamada machismo e feminismo. Os extremos têm levado a essa crise, a uma crise de paternidade e de maternidade. Muitos problemas psicológicos advêm da ausência da figura paterna, da figura materna, ou problemas no relacionamento entre pais e filhos. O ser humano precisa de uma referência paternal que lhe dê segurança. O pai e a mãe precisam assumir a missão que lhe foram confiados. É uma missão nobre, uma missão divina. Os filhos precisam entender que dentro de casa, quem é o pai e a mãe não são eles. Há casas que o papel se inverteu, os filhos estão exercendo o papel de pai e mãe, pois os mesmos mandam e desmandam no pai e na mãe, tudo isso porque não se estabeleceu um limite e a autoridade de pai e mãe foi perdida. Onde se precisa estabelecer esses limites? Você, pai e mãe, vai encontrar muitas situações e saberá discernir em cada uma delas como fazer. O uso do celular, por exemplo. Se não se estabelece um limite, você perderá o seu filho, a sua filha. Se é preciso determinar um horário para que o celular seja tirado em alguns momentos do dia e até certa hora da noite, faça. Vai ouvir reclamação? Certamente que sim. Mas é melhor ouvir reclamação agora do que você reclamar a vida toda. Há muitas crianças e jovens que, tendo um celular no quarto, já não dormem direito. Com isso, trazem a dificuldade de acordar cedo no outro dia para estudar, e aí um problema vai gerando outro. Pai e mãe, estabeleça limites, não tenha medo da reclamação, não tenha medo de choro. Um dia eles vão te agradecer, do mesmo modo como nós hoje agradecemos o modo como nossos pais nos trataram, para que nós nos tornássemos quem somos hoje. Quem nunca foi filho, quem nunca foi filha, não saberá ser pai nem mãe. Filho, filha, deixe seu pai exercer o papel de pai. Deixe sua mãe exercer o papel de mãe. Assim as coisas se harmonizarão no lar de vocês. Após esse rico e profundo ensinamento, vamos finalizar com uma passagem bíblica o programa de hoje. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Pois bem, estamos finalizando o nosso programa nesta quinta-feira. A você que tem acompanhado o nosso programa, obrigado pela audiência. Se puder compartilhar com alguém esta mensagem, que ela leve esperança a alguém que necessita, uma luz no caminho. A você uma abençoada quinta-feira. Se puder ir na Capela do Santíssimo neste dia, fazer o seu ato de adoração, faça-o. Um abençoado mês de junho a você. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar
e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia